E aí galerinha, tudo bem? Sou Jefferson Miranda, professor, diretor, ator e produtor teatral. Nós estamos aqui para a segunda parte do nosso vídeo sobre a formação e a independência dos Estados Unidos. Continue comigo depois da vinheta. Bom, vamos lá então. Na nossa última aula sobre a formação dos Estados Unidos, nós vimos que os Estados Unidos conseguiram se desenvolver com certa autonomia, não é? O self-government, e que basicamente até o século XVIII os ingleses pouco interferiram na formação dessa colônia. Entretanto, depois da Guerra dos 7 Anos, a Inglaterra passa a interferir com mais força, não é, nesse território. Então, acompanhe comigo, não é, aqui na minha lousa, tá? Nós vamos avançar, então, vou colocar aqui a minha imagem do lado para que vocês possam acompanhar a lousa, não é? Então, a partir do século XVIII, os americanos passaram a conviver com uma certa imposição fiscal, ou seja, eles começaram a ser cobrados, né, a pagar impostos para a Inglaterra. E a Inglaterra, ela resolve taxar aquilo que os americanos haviam desenvolvido com maior propriedade. Então, né, em 1764, surge o primeiro imposto, a Lei do Açúcar, né, The Sugar Act, que para os Estados Unidos é algo muito difícil, porque o açúcar é um dos principais produtos do comércio triangular americano. E ao pagar, não é, impostos sobre o açúcar, isso está incidindo diretamente na liberdade de comércio dos colonos estadunidenses aqui na América, não é? Depois, em 1765, nós vamos ter uma segunda lei, não é, um segundo imposto que é colocado para os americanos, né, a Lei do Selo, de Stamp Act. Essa lei, ela acabou gerando bastante controvérsia nos Estados Unidos, porque ela cobrava taxas sobre diferentes documentos comerciais, jornais, livros, anúncios, né? Além de ser um imposto, era também uma forma da Inglaterra controlar ou censurar, não é, aquilo que estava sendo feito na colônia. E isso, de certa forma, gerou muitos protestos e levou os americanos, os estadunidenses, a fazer uma petição diretamente ao parlamento inglês, que revogou, não é, a Lei do Selo em 1765 no ato de declaração, né? Nos atos de declaração é importante dizer que esses impostos eles são revogados, mas fica sendo afirmado de que era direito do parlamento inglês cobrar impostos dos americanos, né? E isso então, não é, acabou se desdobrando nos atos Townshend, né, 1766. Os atos Townshend cobravam impostos sobre produtos importados como chá, vidro, papel, argão, corantes, não é? E então, apesar de terem imposições revogadas, não é, no último ato, né, o ato de declaração, parece, né, nesse exato momento que os ingleses estavam bastante interessados em aumentar e expandir a sua influência sobre os colonos americanos, né? Então é exatamente esse aumento, essa escalada, não é, das imposições fiscais, do acúmulo de impostos, né, que levam os americanos a uma série de revoltas e cobranças, porque, segundo uma antiga tradição inglesa, não é, se você não tem representação, você não deve pagar impostos. E se você paga impostos, então você tem direito à representação. Isto é um ponto fundamental, porque até aquele exato momento os americanos nunca tinham feito questão de participar da política, não é, inglesa. Mas agora, com os ingleses cobrando impostos, eles sentiram o direito também de eleger representantes para o parlamento inglês. Então é interessante, é importante que a gente fixe bem nisso, porque nós vamos entender aquilo que vai acontecer logo em seguida, a partir, não é, exatamente dessas ideias.
É interessante entender que os americanos, num primeiro momento, não têm a intenção de separação. O que eles estão tentando é buscar os seus próprios direitos, não é? Já que naquele exato momento eles estavam pagando impostos e acreditavam que teriam esse direito. Muito bem, não é? Dando continuidade aqui nos nossos slides, essas imposições fiscais, elas começaram a se tornar rotineiras e marcam também uma mudança de postura por parte da Inglaterra, que começa a cobrar também, não é, outros fatores, não é, começa a demonstrar outras intenções além de cobrar simplesmente impostos, não é? Por exemplo, em 1773, os ingleses impõem aos colonos americanos o monopólio do comércio do chá. É interessante entender, né, porque o chá é algo cultural nos Estados Unidos, não é? Os ingleses, eles sempre tomaram chá, não é? E a imposição de que os colonos americanos comprem chá somente da Inglaterra, né, das companhias de comércio inglês, demonstra que nesse exato momento a Inglaterra está tentando impor um pacto colonial aos americanos, aos estadunidenses, não é? Aos colonos estadunidenses. E é isso que leva, talvez, a um dos fenômenos mais típicos, né, desse momento da história americana, que é a revolta colonial, não é? Em Boston. E aqui há uma série de histórias, não é? De relatos diferentes, e em um deles é dito que os colonos se fantasiaram de indígenas, né, índios americanos, invadiram os navios ingleses, pegaram o carregamento de chá e jogaram no porto de Boston, não é? Há o relato de que o porto de Boston, né, o mar ao redor do porto de Boston, teria se tornado um grande bule de chá, não é? Isso, né, entra para a história dos Estados Unidos, né, como Boston Tea Party, e inspira inclusive o movimento conservador hoje nos Estados Unidos com o nome de Tea Party, né, que busca restabelecer as tradições americanas, né? O fato é que essa rebelião, né, cometida pelos colonos acaba levando a Inglaterra àquilo que os americanos chamam, né, de leis intoleráveis, tá? As leis intoleráveis, na verdade, é a dura resposta que os ingleses vão dar, não é, a essa insolência dos colonos. Então eles determinam o fechamento do porto de Boston, intervenção militar em Massachusetts e Boston, uma punição rigorosa aos líderes do movimento, não é? E uma pesada indenização pelo chá. Então os ingleses, eles resolvem demonstrar para os americanos, né, que eles, né, são realmente aqueles que mandam naquele exato momento. E isso, né, é o que leva, né, os americanos a se reunirem, né, na Filadélfia, dentro do primeiro Congresso da Filadélfia. Mais uma vez eu gostaria de dizer que não havia até esse exato momento uma intenção de separar, não é, os Estados Unidos, não havia um caráter de independência, de emancipação, tá? A gente pode notar isso pelas resoluções em 1774 do Congresso da Filadélfia. Então, o Congresso da Filadélfia foi uma reunião de colonos contrários às leis intoleráveis, tá? Ali eles escrevem o que é chamado de Declaração de Igualdade de Direitos. Então, eles solicitam a participação do parlamento. É a ideia, né, da representação, né? Então, nesse momento, ainda havia a tentativa dos colonos americanos de encontrar uma solução pacífica para isso. O problema é que a Inglaterra resolve, né, ignorar o pedido dos colonos, diz, né, a resposta, né, diz aos colonos americanos que eles não teriam direito à representação e que isso não iria acontecer, né? Mais ainda, né? Acaba-se fazendo uma intervenção militar e fechando o porto de Boston, né?
o que de certa forma leva ao estrangulamento do comércio triangular americano, né? É isso que a gente pode apontar. Então, a negativa dos ingleses levam os americanos àquilo, né, que é entendido como o segundo Congresso da Filadélfia. Tá? No segundo Congresso da Filadélfia, as intenções já são um pouco diferentes, até porque, não é, em 1775 começam os primeiros confrontos, tá? Já existe, não é, enfrentamentos entre os americanos em Lexington e Concord, e aí então, não é, aqui inclusive no mapa é possível a gente observar isso, tá? Então já existem confrontos, né, em vários momentos, aqui ó, Lexington, Boston, e aqui os colonos americanos então eles estão aí, não é, já, não é, evoluindo para a ideia de que não vai ser possível fazer, não é, essa reparação sem que houvesse guerra. Então, no segundo Congresso da Filadélfia, fica decidido a criação de um exército. Esse exército vai ficar sob o comando de George Washington, não é? E aí a gente começa então a observar que os Estados Unidos caminham realmente para a declaração de guerra, tá? Os últimos momentos, não é, de tentativa de conciliação fracassam. Em 17 de junho nós temos a Batalha de Bunker Hill, e o segundo Congresso da Filadélfia ele declara guerra à Inglaterra. Começaria então aí o processo, né, conflituoso de separação, de independência dos Estados Unidos. Mas isso, não é, vai ficar para o nosso próximo vídeo, o último, derradeiro vídeo, que é falar sobre a guerra de independência, como ela acontece, como ela se dá, e entender as consequências disto, né, para o mundo, e como é que os americanos conseguem invadir, conseguem enfrentar uma das maiores potências coloniais daquela época. Eu agradeço a vocês que me acompanham, que estão sempre juntos, tá? Fiquem ligados, vão lá, né? Dá um like no meu vídeo e se inscrevam no canal, apertem o sininho, porque logo eu vou postar aí a terceira parte, a parte final disso, e se você estiver ali junto comigo, você vai receber, não é, as informações de quando o vídeo for ao ar. Mais uma vez, gostaria de mandar um grande abraço a todos os meus alunos, né? Que sempre me dão muita força. Estou caminhando, estou tentando melhorar aqui aos poucos, né, a técnica. Então um abraço a todo mundo que me acompanha, todo mundo que me ama, que me deseja, tá? A todos aqueles, tá, que comigo estão dividindo esses momentos, e está sendo muito gratificante. Muito obrigado, até o próximo.